Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o assunto vai ser sobre a bipolaridade. Né? O que é, características, porquê, sintomas, o que a gente faz com isso, vamos lá? Bom, bipolaridade nada mais é do que um transtorno, né? Que ele acomete uma grande parte da população, não é nada estranho a todos nós, né? Ele está ligado a fatores que a gente ainda não sabe mensurar, o porquê, que pode ter desencadeado isso, né? Porque normalmente o que ocorre seria uma depressão, né? O que acomete uma pessoa geralmente seria uma depressão única ou uma ansiedade, não é? Na bipolaridade nós temos essas duas situações, né, concomitantes, acontecendo esporadicamente, uma ou outra, ou inclusive na mesma ocasião. São episódios que ficam, no primeiro momento, as pessoas do convívio, no mesmo ambiente, costumam estranhar, né? Mas logo em seguida já é de uma fácil, como é que eu posso dizer, detecção. A gente já consegue, né, mesmo uma pessoa mais leiga, porque os episódios eles são muito distantes, são muito incongruentes e acontecem na mesma hora. A gente tem que cuidar. Bom, então vamos lá. Então o que ocasiona? A gente não sabe mensurar, né? E são situações, como eu já disse em outras vezes, não é? A depressão, faltam neurotransmissores. A ansiedade, tem um neurotransmissor que está exacerbado, tem que ser diminuído, geralmente de uma forma medicamentosa. Na bipolaridade, de uma forma grosseira, é uma oscilação de neurotransmissores, um sobe, um desce, um sobe. É assim que acontece, mais ou menos isso. Eu gosto de trazer a luz, né, de como é que funciona. Como eu disse, não sabemos mensurar o que pode ocasionar, se são aspectos talvez hereditários, se é alguma coisa ambiental, não é? Se são aspectos adquiridos, se são aspectos inatos. A gente não sabe mensurar, não, ainda não há uma, digamos assim, uma concordância a respeito do que poderia desencadear isso. Claro, quando a gente fala em neurotransmissores, geralmente a gente joga para alguma coisa hereditária, porque neurotransmissor é uma coisa que já vem com a gente, né? Você não tem como regular em alguns episódios, mas tudo, o ambiente auxilia, não é? Digamos assim, com que esse conteúdo se torne manifesto. Né? Não é à toa que são feitos vários estudos, que eu pretendo falar também no programa próximo, a respeito de gêmeos. Os gêmeos seriam as duas, claro, quando a gente fala de gêmeos, já são dois, obviamente, mas eu digo assim, seriam os núcleos de maior ênfase em estudo, para a gente poder inferir o que seria ambiental e o que seria hereditário. Por quê? Porque os gêmeos, geneticamente, hereditariamente, são iguais, ou seja, expondo um a um ambiente mais inóspito, teoricamente, apenas esse um desenvolveria algum aspecto então relacionado ao ambiente. Bom, mas isso é um outro aspecto que eu pretendo abordar nos programas próximos também, essa situação de gêmeos, né? Mas essa questão então de bipolaridade, sim, provavelmente aspectos ambientais desenvolveriam isso, né, de uma forma muito acentuada, que a gente pudesse perceber. Então a gente teria ela anteriormente, né, foi classificada como episódio maníaco-depressivo e reclassificada posteriormente como bipolaridade, transtorno de bipolaridade. Por quê?
porque não seria, claro, chamo episódios de mania, no meu entendimento seria um episódio de ansiedade, né? Porque a mania não deixa de ser uma ansiedade manifesta de alguma forma. Agora a gente tem que ter muito cuidado no classificar, porque existem pessoas que são felizes e que demonstram isso, né? Então a felicidade, não é? Você tem um dia feliz, isso acontece, tem pessoas que se sentem o máximo, né? Então, assim, coisas que acontecem que tiram aquela pessoa daquela situação que comumente você conhece. Vou dar um exemplo. Tá? Eu tinha uma pessoa amiga, muito amiga, tenho, na verdade, né? Que ela tem uma depressão importante. E um dia eu fui dar carona para ela e ela estava assim, exacerbada. Até como eu a conheço há 40 anos, eu digo, nossa, eu acho que ela começou a manifestar agora um episódio, enfim, maníaco, alguma coisa assim, porque ela estava fora da casinha de tanta, né, assim, muito extrovertida. Bom, até que ela me disse, eu estava levando para o local que ela me falou, e ela, comprei um carro novo, estou enlouquecida, ela não cabia nela, né? Então, claro, a gente, na hora, claro, até eu me peguei e disse, poxa, como erroneamente, às vezes a gente quer rotular, não é? Mas já faz parte do meu andar, né? Porque é a minha profissão, então, assim, a gente acaba ligando no automático. Mas me chamou a atenção, porque ela é uma pessoa com uma depressão importante, né? Mas para os senhores verem como isso pode, né, talvez nos trazer alguma situação assim confusional, mas geralmente acontece na mesma hora, tipo assim, essa pessoa pode estar, né, de repente, vamos supor, num jantar muito bem, tranquila, se divertindo, e na mesma hora, entra numa depressão, não fala com mais ninguém, ou vai se recolher num quarto, se fecha e não quer mais conversa. A gente começa a observar isso. E aí também, né, quem está próximo pode auxiliar, tentando entender, porque se isso aconteceu no mesmo episódio, fica fácil de poder detectar o que ocasionou isso ambientalmente. Aí os senhores vão me dizer, mas é neurotransmissor. Sim, mas quem é que coordena a mente? Quem é que coordena o neurotransmissor? É a cabeça, né? Nós temos essa gerência, né? Então esse aspecto faltante ou não, essa incongruência no humor, essa oscilação, com certeza, naquele momento, algum aspecto ambiental a fez mal. Então assim, se é alguma pessoa que pode observar, né, que tem esse olhar atento a essa pessoa próxima, vai poder entender, olha, temos alguma situação aqui, vou ver, vou proteger essa pessoa disso, deve estar havendo alguma situação, porque claro, desencadeou isso nela, né? Nela ou nele, quando eu falo ela, me refiro à pessoa aqui, desencadeou isso nela ou nele, né? Geralmente acomete mais mulheres, né? Mas assim, tentar tirá-la desse aspecto que a gente pega, não é? Olha, de repente alguma situação que não fez bem e geralmente isso vai reverberar em outras ocasiões de mesmo modelo que também não irão fazer bem. Então, não expola isso, né? E muito mais grave seria se isso manifesto fosse, tipo, se ela, eu digo ela ou a pessoa, como volta a inferir, se a pessoa manifestar, olha, não está me fazendo bem, tá? Eu tô ficando depressivo com isso, ou depressiva com isso, por favor, chega, né? Mas é isso, então são aspectos claros, de uma oscilação clara de neurotransmissores, fica claro, e são neurotransmissores, ponto. Não é? De novo, não vamos confundir com aspectos de felicidade, não vamos, não. Porque rotular é fácil, tirar o rótulo é que é complicado, né? Tem que ser muito forte para segurar um rótulo que não existe. E aos poucos você ir revertendo a situação. É cansativo. E às vezes vem de onde a gente menos espera. Mas enfim. Como é que seria o tratamento então, né? Num primeiro momento,
Então, detectar. O que uma pessoa leiga que está próxima pode fazer? Bom, detectou, aquilo ali não está fazendo bem para essa pessoa. Declina daquela situação. Né? Essa pessoa tem que ser retirada imediatamente daquela situação que está fazendo mal a ela. Ponto, é isso. Né? E aí, então, a gente vai entrar numa outra situação agora, né? Que também é importante, né? Bem importante. Os aspectos de como tratar isso. Às vezes é aquele episódio momentâneo e acalma, não é? E aí assim, há uma oscilação, fica uma semana, alguns dias, numa depressão, depois fica uma semana, alguns dias, né? Ou no mesmo dia oscila, na mesma hora oscila, né? Mas assim, geralmente uma terapia e uso eventual de medicação que regule essa... Quando a gente fala em medicação aqui, eu também quero desmistificar isso, trazendo um outro episódio também, falar sobre medicações. A gente não infere, porque me disseram, poxa, eu não tomo medicação, eu vou no psicólogo só, mas eu não tomo medicação. Como se medicação fosse alguma coisa para maluco. E não é. Não é. Tudo na vida da gente é uma situação de neurotransmissores, e esses neurotransmissores são químicos, e como é que eu ajusto uma química com medicação? Então assim, vamos desmistificar um pouquinho essa situação aí de quem toma medicação é maluco, porque não é bem assim, né? Quem toma medicação é ciente de que aquilo pode trazer um benefício, ciente de que aquilo pode talvez regular o humor, ciente de que aquilo ali, ao tomar, você vai se sentir se está bem ou não, porque também há ajustes, haverão ajustes. Você pode chegar e dizer, eu não estou me sentindo bem com isso. Bom, aí é um ajuste médico-psiquiátrico, e óbvio, não é nosso objetivo hoje. O objetivo é uma terapia, geralmente uma terapia simples, com tranquilidade, já consegue reverter a situação. Mas é isso, né? Não prejudica ninguém, a não ser ela mesma, pelos episódios intensos, né? E quanto mais intenso, quanto mais forte, quanto mais frequente, aí sim é importante que procure um terapeuta, né? Um psicoterapeuta. Geralmente a gente indica da linha psicanalítica, porque daí sim precisa um mergulho um pouquinho maior, e a gente está falando aí de neuroses, a minha área contempla isso. Então assim, é importante a gente se dar conta disso, porque essa pessoa está sofrendo com as oscilações que ela não entende, ela não consegue tomar posse. E o que faz um psicólogo como eu, por exemplo? Imediatamente tentamos fazer ela tomar posse do que está acontecendo no tempo dela. E aí aquilo que eu já falei no outro quadro, a respeito de psicologia, as tipificações, como é que a gente faz, como é que a gente age com, né, na situação de cada peculiaridade, enfim, né? Não deixa de ser um sofrimento pela oscilação, ela não está entendendo por que ela está oscilando, né? E a gente traz isso à luz. Isso, espero ter auxiliado vocês, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. A gente volta a se encontrar semana que vem, até lá para mais um insight. Boa semana para você, tchau!